like a Hellcat. Com a adição e a subtração aí dos números inteiros, tá? Então, na adição e na subtração dos números inteiros, você deve prestar atenção se vai haver uma necessidade de você fazer jogo de sinais, tá? Por quê? Porque o jogo de sinais, você precisa lembrar, só acontece em multiplicação, divisão e quando você possui sinal depois de sinal, tá? Caso você já esteja atualizado aí e já tenha uma boa prática com essas operações, então você já vai entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Você já vai conseguir fazer de cabeça esse cálculo aí, já fazendo automaticamente o jogo de sinais, tá? Então, o que é que acontece? Nesse primeiro exemplo da adição, observe que todos eu coloquei aqui adição, mais 5 mais 8, 5 mais menos 8, menos 5 mais 8, menos 5 mais menos 8. Então observe o seguinte, esse número 5 ele é positivo, você está somando a mais 8, então o que significa? Que você vai juntar aqueles valores. Então uma dica que eu sempre dou é o seguinte, quando você tiver números positivos, você suponha que você tem aquele dinheiro no seu bolso, e os números negativos você suponha que você deve aquele dinheiro em algum lugar, tá? Você fez uma compra e ficou devendo. Então o que é que acontece? Esse 5 é positivo, vou somar com mais 8, pô, isso aqui, ó, esse parênteses aí, preciso fazer jogo de sinal? Não, lembre-se, aqui é uma adição, então a gente não faz, só se tiver sinal após sinal. Vamos ver, ó, o mais, depois vem um 5, parênteses não é sinal, tá, uma nomenclatura, e aí, ó, vem o mais e depois o 8, tem sinal após sinal, positivo e negativo? Não, então você vai ter o que? Tem um 5 e tem um 8, então no total eu tenho 13, tá? Não menos 13, e nem dizer, ela é positivo porque eu fiz jogo de sinal do mais 5 com o mais 8, o mais do 5 com o mais do 8, não tem nada a ver, tá? Isso aí você não faz jogo de sinal, então é só você somar o que você tem no seu bolso, lembra o que eu falei? Já nesse caso aqui, ó, observe, o 5, o sinal dele é o que? Positivo, aqui na frente, ó, não aparece, mas ele é positivo, então eu tenho 5 mais menos 8, e aí, esse mais menos 8 é o que? Você tem 5 e você vai aí tirar a dívida que você possui, que é o menos 8. Só que para não ficar muita enrolação no seu cérebro, o que eu peço para você observar é o seguinte, o 5 aqui está ok, mas você observa, ó, vem o sinal de mais depois o sinal de menos. Então aqui, ó, tem um sinal depois de sinal, eu faço o que? Jogo de sinal. Então, ó, sinais diferentes, resultado o que? Negativo. E aí, ó, eu fico na verdade com 5 menos 8. Não ficou mais simples? Então, ó, quanto é 5 menos 8? Então vamos lá, o 5 é positivo, você tem, e esse 8 você deve ali na venda. Você foi comprar e ficou devendo. Você vai lá e paga, você vai ficar o que? Devendo 3. Esse devendo significa o sinal de menos. Então, ó, 5 menos 8 menos 3, ou seja, 5 mais menos 8 menos 3. Já nesse aqui, observe, o 5 é negativo, o 8 é positivo, não tem o sinal depois de sinal, tem o sinal, número, tá vendo? Então você deve 5 agora na venda e você tem 8 no bolso. Então você vai lá e paga, você vai ficar com saldo, né? Ou seja, vai ficar com 3, tá? Esse 3 eu posso botar o sinal de mais aqui na frente ou não, dá na mesma coisa. Já esse outro aqui, ó, tem o menos 5 mais menos 8. Professor, tem sinal depois de sinal. Muito bem, então, ó, significa, vamos repetir o menos 5. E aqui a gente vai fazer jogo de sinal, ó. Mais com menos é o que? Menos. Então, na verdade, aquela expressão ali anterior, nós temos que vai virar um menos 5 menos 8. Ou seja, eu tenho que somar aqui as minhas o que? Minhas dívidas, né? Ó, tô somando
as minhas dívidas, tá vendo? Então no total das suas dívidas você vai ficar devendo quanto? Devendo 13, ou seja, menos 13, tá? Então adicionar isso aí é bem simples, básico, fácil, basta você prestar atenção. Só faz jogo de sinal de adição e subtração, se tiver ok? Sinal depois de sinal, tá? Caso contrário, não faz, você pensa o que? Positivo tenho no bolso, devendo, tô ali com o negativo. Então aqui ó, 10 menos 4. Então eu faço aqui, né? 6, né? Porque você tem 10 e deve 4. Foi pagar, ficou com 6. Já aqui ó, sinal depois de sinal, então você pode pegar o 10, fazer jogo de sinal aqui ó, do menos com mais que dá menos, e subtrair, quanto é 10 menos 4, ó, 6. Mesma coisa do anterior, tá vendo? Dois modos de escrever o mesmo tipo de cálculo. E esse aqui, mais uma vez, sinal depois de sinal. Então isso aqui é um 10, menos com menos fica o quê? Mais. Então ó, você agora vai fazer o que? Vai somar, porque você tem esse 10 que é positivo quando não aparece o sinal, ó. E tem 4, veio mais 4 reais, então você vai ficar com um total de 14, tá? E por fim esses dois, vamos lá. Menos o 10, o mais, o menos o 4. Observa aqui, ó, tem o sinal depois de sinal. Então vou repetir o menos 10, tá? Menos 10. Vou fazer o jogo de sinal do mais com menos, que dá menos, tá vendo? Menos 4. E agora eu vou resolver. Observe que agora eu tenho devo 10 e devo 4. Então no total eu devo o que? 14. Observe que eu não fiz jogo de sinal, tá? Por quê? Porque tem sinal depois de sinal? Não. É multiplicação? Não. É divisão? Também não, tá? E aqui por fim, menos 10. E aqui observa, vou fazer jogo de sinal do menos com menos, que vai ficar o quê? Mais. Então mais 4. Então ó, devo 10 agora, né? E tenho 4. Vou lá e pago, vou ficar o quê? Devendo 6. Observe, fiz jogo de sinal aqui, para dar esse menos foi menos com mais, de forma alguma. Eu estou devendo 10 e tenho 4 no bolso. Fui lá, paguei e fiquei devendo 6. Porque, lembre-se, jogo de sinal somente em multiplicação, divisão e sinal após sinal que foi feito aqui, ó. E o resto é o que? Positivo tenho no bolso, negativo estou devendo. E vou resolver essas dívidas, tá? Então é isso, espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.